a situação do senador Marcos Duval. Não só a situação com o senador Marcos Duval, eu quero me dirigir a Vossa Excelência de forma bem sincera e serena. Quando o ministro Alexandre de Moraes penhora verba do Senado, que foi o que aconteceu, aliás, ele disse que estava, por um favor, liberando 30% da verba de gabinete. Com todo respeito, a verba de gabinete é recurso do orçamento do Senado Federal. Ele está penhorando o Senado Federal. Pior, senhor presidente, quando ele diz, na sua petição, que buscou assistir no processo e certamente se posicionar quanto a isso, quando ele diz que Vossa Excelência e o Senado Federal são partes ilegítimas para ingressar naquele inquérito, que isso tudo é em sede de inquérito. Não há denúncia, não há instrução, não há sentença, não há condenação. Isso é medida cautelar. Só que essa medida cautelar, ela não está recaindo só sobre o senador Marcos Duval, sobre o seu salário, que já seria ao arrepio da lei, e para o ministro do STF agir ao arrepio da lei é um péssimo exemplo, que aliás ele vem numa sucessão de abusos sobre matérias legislativas de deixar pasmo qualquer cidadão brasileiro, mas ele está indo sobre o recurso do Senado. E se o Senado não pode ingressar no processo para se defender, ele está invadindo uma competência originária, que diz respeito à independência dos poderes, ao equilíbrio, à sua harmonia, à sua gestão privativa dos seus recursos. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes diz que o Senado não é parte legítima para defender um recurso que é próprio seu, do Senado Federal, que é a verba de gabinete, e fecha a porta na cara de Vossa Excelência, com todo respeito, ele não está deixando outra alternativa para esse Senado. Eu gostaria, quero lembrar aqui a todos, a verba de gabinete, o senador Marcos Duval não pode usar para o proveito próprio, o senador Jacques Wagner. É para comprar passagem, para exercer o seu mandato parlamentar, é para ter o seu escritório de representação, como todos nós temos, é para as suas despesas de locação, de moradia, se ele tiver que alugar uma moradia, é para pagar a luz do seu gabinete, na sua representação. Então, ele está invadindo a competência do Senado. Ele não está indo só sobre o senador Marcos Duval. Ele está vindo sobre todos nós, sobre o Senado Federal e sobre Vossa Excelência, que nem no processo ele permite Vossa Excelência ingressar. O que resta? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria, senhor presidente, e a matéria jurídica, não estou entrando no mérito, até nem poderia, é um inquérito, não tem denúncia, eu não sei nem do que ele está sendo acusado, eu sei que ele não matou e não roubou. E aí eu posso defender. Defender não ele, defender o Senado Federal, que precisa ser defendido. Está sendo mais uma vez diminuído por uma decisão do Poder Judiciário que invade a competência que é privativa do Senado Federal. E nós vamos, todos nós, ficar assistindo isso, achando que está tudo bem, quando ele vai sobre o senador da República, quando ele vai sobre o Senado, instituição, nos seus recursos orçamentários, na sua verba de gabinete, ele vai contra todos nós. E nós vamos assistir isso, senador Pacheco. Ao menos com relação a isso, e eu quero registrar os seus esforços em ingressar no processo. Mas se ele não aceitou, a pergunta que lhe faço, o que nos resta? Esperar a boa vontade do ministro? Ou todos nós ingressarmos com mais um processo de impeachment, nesse caso, só sobre a questão do senador Marcos Duval, que não é sobre o senador Marcos Duval somente, diz respeito a essa casa. Eu, como senador, quero defender sim. Um colega meu, que não matou, não roubou, está sendo censurado nas redes, levaram todos os laptops, ele não pode ter laptop, não pode ter computador, não pode ter celular, ele não tem verba de gabinete. Com todo respeito, senador Pacheco, o senador Marcos Duval foi cassado por decisão do ministro Alexandre de Moraes e ninguém percebeu. Ele não é um zumbi, como disse o senador Girão, eu refleti muito sobre isso. Ele foi cassado. Ele não tem meios de exercer a sua atividade parlamentar. Absurdo censurá-lo. Agora, em cima de verba do Senado Federal, dessa casa, dessa instituição do poder da República. Eu gostaria de saber, presidente Pacheco, qual é o prazo e o que vai ser feito, porque senão eu vou tomar atitudes. Todos nós temos que tomar. Amanhã não é o senador Marcos Duval, é qualquer um. E olha, o senador Marcos Duval não é PL, não é base de oposição necessariamente, é do Partido Podemos. A preocupação é com o Senado Federal, que Vossa Excelência preside. Polícia Federal prende candidato a vereador por participação no 8 de janeiro. Ordem de prisão por suspeita de associação criminosa foi emitida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. A Polícia Federal deteve, na tarde deste sábado, dia 14, um dos 3 candidatos às eleições municipais com mandatos de prisão preventiva em aberto por envolvimento no 8 de janeiro de 2023. Marcos Geleia, patriota do Novo, candidato a vereador em Céu Azul, foi preso em Cascavel por suspeita de associação criminosa. De acordo com a informação do portal G1, Marcos Geleia, patriota, é um dos candidatos que foram alvo de mandados de prisão emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF. O mandato contra Marcos Pereira, também conhecido como Marcos Geleia Patriota, foi expedido em novembro de 2023.
A ordem de prisão exige que qualquer autoridade judicial ou policial prenda e recolha Marcos à unidade prisional. O que diz o candidato? De acordo com a lei, indivíduos com mandatos de prisão preventiva podem concorrer a cargos públicos, exceto aqueles com condenação judicial ou decisão colegiada de juízes, o que não se aplica a Marcos. Antes de sua prisão pela PF, Marcos afirmou ao G1 que havia sido preso em Brasília no dia 9 de janeiro, o dia seguinte da depredação da sede dos três poderes, e que foi libertado em 10 dias depois, usando tornozeleira eletrônica desde então. Quando questionado sobre o mandato de prisão em aberto, Marcos declarou que conhecia a ordem. Pelo menos 48 presos do Rio de Janeiro são candidatos. De acordo com o levantamento do jornal Folha de São Paulo, publicado em 23 de agosto, pelo menos 48 dos 1.406 presos pelos atos do 8 de janeiro de 2023 são candidatos nas eleições municipais de 2024. Entre eles, 2 concorreram a prefeito, 1 a vice-prefeito e 45 a vereador em 44 cidades. Ao registrarem as suas candidaturas, 14 usaram o termo patriota no termo de urna. O estado de São Paulo lidera com 9 desses candidatos, seguido pelo Paraná, com 6, e Bahia e Minas Gerais, com 5 cada um. Meus amigos, preste bem atenção nas outras informações. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e também compartilhar. Urgente, Suprema Corte da Pensilvânia decide que as cédulas enviadas pelo correio sem data ou com data incorreta não podem ser contadas nas eleições dos Estados Unidos. Isso foi um grande problema que ocorreu nas eleições de 2020. Agora, presidente do Subcomitê de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos disse que o Brasil deve reverter o curso e acusou Moraes de provocar a crise. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições. Agora, a imagem de satélite mostra fumaça espalhada pelas queimadas durante o governo Lula. A proporção é assustadora e ao governo, que poderia ter evitado, nada fez e pouco está fazendo agora. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Chamados rios aéreos, eles são os corredores de vento, olha, que transportam umidade da Amazônia para as regiões centro-oeste, sul e sudeste. E agora eles foram tomados, então, por essa fumaça. Você está vendo ali como a imagem mostra, né? Grande parte do Brasil tomada por essas fumaças. Hoje viajamos por vários estados aí com os nossos repórteres, mostrando para você que os incêndios continuam em vários pontos. Chamados Desbloqueio do X depende apenas de Elon Musk cumprir as regras do STF. Segundo as fontes do blogueiro da Globo, as regras estão sendo cumpridas e o X volta a funcionar normalmente. A questão é, o X vai querer cumprir as regras? Ordens ilegais vindo do ministro Alexandre de Moraes, que censura por apenas o outro lado fazer críticas em cima dele. Preste bem atenção nesse vídeo aqui assustador e me ajude a compartilhar nas redes sociais. Agora vai depender do Elon Musk, né? Porque é o seguinte, vou pegar aqui o que eu tenho conversado com integrantes do Supremo Tribunal Federal. A bola agora está lá. A decisão judicial já foi tomada, as contas foram bloqueadas, agora o dinheiro... 11 milhões da Starlink e 7 milhões da Rede X já estão, esses dois valores já estão na conta do governo federal, no Banco do Brasil, tudo por determinação da Justiça. Não foi, como você bem colocou, não existe uma representação, não foi reaberta a representação do X, o ex-Twitter, aqui no Brasil. Então, isso é um impeditivo para funcionar. Você tem que ter as regras. As regras sendo cumpridas,
o X volta a funcionar normalmente, segundo vários ministros da Suprema Corte. A questão é, o X vai querer cumprir as regras, o Elon Musk vai querer cumprir as regras ou usar politicamente esse embate aqui no Brasil? Essa é a grande questão que se pergunta lá no Supremo Tribunal Federal.